O Atlas das Mulheres do Espírito Santo apresenta São Elas Podcast. Olá, meu nome é Alice Carpes e nós estamos agora dando início ao São Elas, o podcast do Atlas das Mulheres do Espírito Santo. E nesse primeiro episódio eu gostaria de apresentar um pouquinho do nosso projeto que a gente está fazendo aqui no Instituto Jones, em parceria. E nesse primeiro episódio a gente trouxe convidadas especialíssimas, né? A Jaqueline Moraes, da Secretaria das Mulheres, Jaqueline Sanz e a Nathzinha, para trazer um pouco desse olhar do público. Eu, Alice, tenho o cabelo Black Power preto, tô usando blusa roxa com a logo do Atlas, sou uma mulher branca e tô com um batonzinho rosa. Podem se apresentar. Eu sou Jaqueline Moraes, secretária de Estado das Mulheres. Eu sou uma mulher negra, tenho o cabelo cacheado, lindérrimo. E estou usando um brinquinho branco e uma roupa azul. Minha autodescrição. Eu sou a Nathzinha, sou locutora de rádio, também sou jornalista. No momento eu tô com meu cabelo liso de prancha, tenho cabelos pretos, estou usando uma blusa branca, uma calça rosa, sou tatuada nos braços e essa é a minha audiodescrição. Eu sou a Jaqueline Sanz, trabalho na Secretaria Estadual das Mulheres, sou coordenadora do Atlas, eu sou uma mulher branca. Meu cabelo ele é preto, mas está com algumas luzezinhas nele para disfarçar os brancos. Eu tenho uma estatura baixa, eu sou baixinha, estou usando também uma camisa roxa do Atlas, uma calça jeans, estou também com uns brinquinhos brancos e essa é a minha audiodescrição. Maravilhosas. E eu acho que assim, pra gente começar a nossa conversa, a gente tem que explicar pro público o que é o Atlas. E aí eu passo a bola pra Jaqueline Sanz, que é a coordenadora do Atlas. Jaqueline, o que é o Atlas e da onde veio essa ideia? Então, excelente pergunta, Alice, porque o Atlas ele é um projeto de pesquisa, o Atlas das Mulheres do Espírito Santo, que começa na Secretaria Estadual das Mulheres no início da secretaria, né, já que foi lá em 2023, a gente já tem o Observatório de Política para as Mulheres, que é um grande instrumento nosso de dados, de pesquisa para a gente pensar nossas políticas públicas, mas a gente queria ir além, né, a gente queria conhecer as mulheres a partir delas mesmas, né, os dados são importantes e a gente não abre mão deles, mas conhecer a vivência dessas mulheres, né, e a gente tem o entendimento que são infinitas realidades que essas mulheres vivem. Então, você tem as mulheres negras que vão ter as vivências delas por serem negras, as mulheres na política que vão sofrer as opressões por serem mulheres na política e estarem representando os nossos interesses. A gente tem as mulheres indígenas, as mulheres agricultoras, as mulheres na ciência, né? As mulheres em situação de rua, as mulheres com deficiência. Então, são 19 segmentos que nós passamos a ouvir com rodas de conversa, mas também com dados dos censos, para a gente trazer esse panorama geral, né? O nome Atlas, ele vem muito nessa perspectiva de apoio, né? O Atlas, ele é uma sustentação, então é um apoio, uma sustentação para que a gente possa conhecer melhor essas mulheres e despertar o interesse também para que mais pessoas conheçam essas mulheres, trazer a realidade, a vida, né? O cotidiano delas, essas vivências. É esse, mais ou menos assim, o resumo do Atlas, Alice. Eu acho que ele traz um pouco isso, né? E é um projeto de fôlego. E aí eu passo a bola agora para Jaqueline Moraes para me explicar assim, como que foi, né, para a Secretaria das Mulheres mobilizar isso, né, esse trabalho todo de ouvir. Foram mais de 1.400 mulheres ouvidas com mais de 100 ações. Então, assim, é muita gente. É verdade, é um projeto robusto, onde eu tenho a honra de ter uma pesquisadora doutora, que é a Jaqueline Sanz, que eu tenho a alegria de trabalhar junto com ela, uma mulher que se dedica à pesquisa de forma maternal, assim. Ela tem o Atlas hoje, eu falo que é como um filho que nasceu de uma ideia e depois de uma construção coletiva e depois de parcerias. O Instituto Jones foi o primeiro parceiro que a gente sentou para poder apresentar o projeto, e o Pablo Lira, que é o nosso presidente, junto com a nossa gestora do observatório, ela sentou e se apaixonou logo de início, e a secretaria então entra com um recurso em parceria com a FAPES, que também é a Fundação de Amparo à Pesquisa. O Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, nós temos a grata satisfação de ter um gestor muito comprometido com pesquisa
pesquisa, com ciência. E no momento que a gente vive com tanta descredibilização de alguns grupos políticos em relação ao que é científico, a ciência, ao poder que a ciência tem de curar, de transformar, de fazer acontecer e de registrar, nós temos um gestor que coloca recurso. Então, precisou do Casagrande colocar o dinheiro na secretaria, porque a Secretaria de Estado nasce com orçamento. Então, para fazer política pública, precisa ter orçamento, precisa ter metodologia, acompanhamento de números, de dados. E isso, o Atlas, ele consegue cumprir todas essas tarefas, além de levar para a base da sociedade a escuta ativa, porque a escuta ativa, ela é um instrumento de política pública acolhedor. Passou aquele tempo que as pessoas decidiam a política numa sala fechada com ar-condicionado. E eu era uma crítica disso, já que ela conhece a minha história. Desde lá do Camelô, eu falava, gente, como que eles podem decidir nossa vida numa sala de ar-condicionado? E eu tô aqui na calçada, eu sei a minha realidade, eu sei o que eu passo aqui. Então, eu acho que o Atlas cumpre isso. Eu sou meio madrinha, então. Então, pode dizer que ela é a mãe, eu sou a madrinha, para poder dizer que quando ela pensa esse instrumento, Natizinha, a Jaqueline pensa sem direcionar diretamente, mas na minha dor social, que era assim, por que decidem no ar-condicionado e não me escuta? Então o Atlas traz isso, o instrumento da escuta ativa. Eu sou apaixonada por esse projeto e apaixonada por quem coordena esse projeto. Essa questão da escuta, né? Eu acompanho algumas, né? Não dá para acompanhar todas, rodas de conversa, e aparece muito essa fala, né? De, e vocês estão vindo aqui ouvir a gente, porque às vezes vão pessoas, né, lá falar e não ouvir. E isso é muito injusto, né? Igual você tá comentando, quem decide é quem tá no ar-condicionado, se não dá. E uma das coisas, né, uma das perguntas que o Atlas busca responder é o que é ser mulher. E aí eu vou passar essa bola pra Natizinha, que é a nossa representante aqui, como se fosse uma pessoa de fora e tá aqui pra dar esse olhar, né, do que é ser mulher. Então, ser mulher, na minha concepção, é muito difícil, né? Nós temos muitos adjetivos para nos definir em cada uma em sua individualidade. Porque cada uma é de um jeito, cada um tem seu adjetivo para se definir e cada uma tem seu jeito, a sua história que define o que ela é. Então, a mulher são mulheres de características únicas, de histórias únicas, que unidas juntas também são capazes de transformar. Então, é um coletivo que juntas é uma definição plural, mas em singularidades são características individuais. Então, acho que isso é uma boa definição do que é ser mulher. E é difícil pra caramba ser mulher, porque essas individualidades são um peso que a gente carrega dentro da sociedade, que muitas vezes são uma sociedade machista, que inferioriza e que sobrecarrega a gente também. E como você falou, decide a gente numa sala, e é uma sala normalmente recheada por homens, que não sabem o que a gente sofre, o que a gente precisa. Então, e eu acho que vocês conversando sobre o Atlas, eu sinto que o Atlas vem para dar uma vida aos números, porque nós não somos números. Nós somos mulheres, temos características, temos individualidades. Eu acho que o Atlas é isso. É a história, são características, são adjetivos. Então, se fosse definir uma frase, era vida aos números. Nossa, eu adorei essa frase. Acho que a gente pode usar para divulgar. E aí você comentou sobre isso, né, de vidas e números, pessoas. Eu queria saber da Jaqueline, assim, justamente por ser muitas mulheres, né, como é que foi essa metodologia para de fato ter essa escuta ativa, para escolher, né, quem é que a gente vai falar, com quem vamos conversar? Então, foi um dos grandes desafios que a gente teve, sabe, Alice? Também foi muito colocado pela secretária isso, né? Ela diz assim, pensem como que a gente faz para escutar o maior número possível de mulheres, mas não escutar por escutar, mas escutar do ponto de vista de uma representatividade, porque é isso, é entender que o Atlas, ele nasce numa Secretaria Estadual das Mulheres, que ela faz política para as mulheres. Então, o Atlas, Natizinha, ele traz isso tudo. Resumiu muito bem, assim, né? De dar vida aos números, mas para quê, né? Que é o que a Jaqueline, a secretária, coloca pra gente. Para que a gente consiga
colocar isso nas ruas em forma de política pública, né? Então, entender esses segmentos ali, e ainda era entender os segmentos, fazer uma perspectiva metodológica dos segmentos, mas para que depois os resultados pudessem gerar políticas públicas. Então, não era também só pensar um documento que a gente sabe que é importante, que dá visibilidade, mas também que ele pudesse transformar lá na frente em resultado de políticas públicas. E políticas públicas assertivas, né? Isso. E com esse olhar de vivência, né? E não de alguém, um gestor que está sentado e, deve ser isso que elas querem, né? Ou é isso que eu preciso, né? E aí a gente pegou um conceito que é muito caro para a gente, tanto no Atlas quanto na Secretaria Estadual das Mulheres, que é o conceito de interseccionalidade, né? Então é a forma como as mulheres são atravessadas, a sua vivência no seu cotidiano por, vamos dizer assim, categorias de opressão, categorias de desigualdade da nossa sociedade. Então, basicamente, é o que o conceito coloca para a gente, que é raça, gênero, classe e território. Então, a partir disso, a gente começou a pensar quais seriam, então, os segmentos, os agrupamentos, né, que a gente poderia pensar. E foi aí que a gente chegou nos 19 segmentos. Então, a gente tem, né, de novo, mulheres negras, que elas trazem a sua realidade da forma como elas são atravessadas pelo fato de serem mulheres negras. A gente tem mulheres na periferia, a gente vai ter mulheres, de novo, na cultura, na ciência, enfim, nesses 19 segmentos, a partir desse conceito. Então, a primeira coisa foi isso. Como é que a gente define? Então, o nosso conceito base é isso. De onde a gente parte? Depois a gente aplicou um formulário online, tivemos o retorno de 370 respostas que batiam mais ou menos com aqueles segmentos que a gente tinha pensado, né? Então nós perguntamos era um formulário online e vieram essas respostas. E depois a gente foi apresentando nos conselhos, então a gente apresentou em alguns conselhos, apresentamos no Conselho Estadual de Direitos das Mulheres, apresentamos no Conselho de Igualdade Racial, apresentamos no Conselho de Idosos, apresentamos em alguns conselhos, além de alguns coletivos também. Então a gente sempre ia apresentar o Atlas, né? Então a gente não chegava na roda direto, mas sim a gente apresentava para os coletivos, apresentava para as associações, né? Apresentava para algumas instituições também parceiras, por exemplo, quando a gente foi trabalhar com mulheres no campo e na pesca, apresentamos para o Incaper, nos ajudou, fomos trabalhar com alguns segmentos muito ligados a direitos humanos, apresentamos na Secretaria Estadual de Direitos Humanos. E assim a gente foi fazendo toda a nossa base metodológica, ela teve muito esse cuidado, né? Então, de procurar parceiros, de procurar segmentos, de procurar representações, até a gente chegar nas rodas de conversa. E aí também é muito importante dizer que esse é o primeiro Atlas. É claro que alguns segmentos, né, não foram colocados nesse primeiro Atlas, né? Mas o que a secretária colocou pra gente, esse é o primeiro. Já começa a pensar nos próximos, né? Porque de fato a gente entende, é uma pesquisa que a gente vai fazer uma entrega e a gente acredita, e isso daí todo mundo tem colocado pra gente nas rodas. Quando é que vocês voltam? Né? E eu queria falar sobre isso, né? Então a gente entende também que é uma continuidade. Eu acho, eu tenho certeza que o que coloca, e o que a Natizinha também colocou, assim, de dar vida aos números, era muito nosso sentimento. A gente não quer ser só estatística em nada, a gente quer ser protagonistas da política pública. Então, já que a gente começa a pensar justamente sobre esse olhar. Como que eu posso fazer com que essa mulher seja protagonista do resultado da política pública que ela quer? É ouvindo, é escutando de forma qualificada. E não é só uma escuta que você não tem dado. Então, quando a gente coloca metodologia, nós estamos dizendo assim, não tinha nada pronto. Foi mais ou menos quando a gente começou o observatório. Na hora que eu estava, às vezes o nome foge um pouquinho, mas a Letícia, que coordena o Observatório Mulheres, ela trabalhou com a gente muito essa questão da gente trabalhar os eixos, saúde, educação para a mulher, para conhecer como que as mulheres estão no Espírito Santo, e o Jones faz isso muito bem, na metodologia dos números. E aí a gente vai para a secretaria, para o Atos, e diz assim, como que a gente consegue olhar para esses números e enxergar essas dores, enxergar esses rostos, enxergar essa pele massacrada, esse suor, esse sangue derramado, essa história que precisa ser reverberada. Então, o Atlas consegue dar essa vida, de fato, a tudo isso que a gente pensou. E hoje, assim, quando eu falo de que ele vai se desdobrar,
é porque a gente, depois que começa a ver os 19 segmentos, a gente começa a olhar vários que talvez não foi contemplado nesse momento, mas que as pessoas já nos provocam. Não, mas eu também quero falar do meu lugar aqui, entendeu? E eu também quero falar desse lugar que me pertence. Então, imagine quando ele for lançado, né, vai ser um grande lançamento, se Deus quiser, no ano que vem, a gente vai poder, as pessoas olharem e também serem representadas pela sua forma de ser mulher naquele território, naquela situação ali, cumprindo essa interseccionalidade. Então, é um projeto realmente muito vivo e que vai ter vários outros desdobramentos. Eu tenho certeza disso, porque a gente precisa desconstruir uma sociedade que disse o que nós somos ou seríamos por muito tempo. Todos os direitos que o Brasil tirou das mulheres, a sociedade, assim, a gente tem que colocar voz e cara nisso, mas a sociedade brasileira nos silenciou. A sociedade brasileira cerceou o nosso direito. Eu digo sociedade brasileira, talvez não fosse a melhor expressão, mas talvez eu falo que as pessoas que estavam no poder, porque de uma certa forma a sociedade elege o poder, determinou muita coisa. Nós ficamos 400 anos sem votar e ser votado, ou seja, sem direito à voz. Então toda essa reparação que construiu essa ideia do mulher é isso ou mulher é aquilo, e que muitas mulheres, inclusive, reverberam. Quando fala assim, o que é ser mulher, às vezes tem tanta dificuldade. Quando me fizeram essa pergunta, eu tive dificuldade de responder do meu lugar, mesmo com tanta vivência, eu não conseguia compreender assim, o que é diferente. Quando eu cheguei para a vereança, é o dia da mulher negra, eu não conseguia diferenciar o que era a mulher negra da mulher branca, porque a minha luta cotidiana, para mim, era todas iguais, entendeu? Então, quando a gente começa a dialogar e a ouvir e a falar, a gente começa, então, qualificar a política pública. Eu acho que o Atlas, ele também tem essa função, qualificar a política pública para as mulheres no Estado do Espírito Santo. E como ele é o primeiro do Brasil, eu tenho certeza que eu posso dizer que um dos desdobramentos vai ser qualificar a política pública no Brasil, porque nós vamos com certeza levar o Atlas para outros estados, eu tenho certeza disso. Já levamos para a ONU, né? Para a ONU Mulheres. Olha, é isso aí. Você acabou respondendo a minha pergunta, mas eu vou perguntar, né, mesmo assim, porque eu acho importante a gente falar um pouco mais disso, que é qual a importância do Atlas para trazer a equidade de gênero para o Espírito Santo. A gente sabe que o nosso estado, né, é machista, né, tem muita violência. Então, assim, como que o Atlas contribui nisso? O Atlas, ele é esse instrumento de transformação da política pública e da forma de fazer. Então, a gente também está implementando para os gestores públicos uma nova forma de fazer com o Atlas. Espera aí. É muito bom fazer política pública dentro, como eu falei, com os papéis e com a minha equipe técnica. Mas melhor ainda é se essa política foi efetiva, ou seja, na base da sociedade, quando a gente ia chegar nas mulheres que mais precisam. Então, quando o Atlas, ele traz como metodologia a escuta ativa que constrói política de verdade. Então, quando a gente vai lá conversar com a mulher e diz, você vive um relacionamento abusivo, qual seria o caminho para você sair dessa relação? Ela diz assim, eu preciso trabalhar, eu não tenho trabalho. Mas aí também ela aponta outra política pública, eu não tenho creche. Então a gente começa a fazer os links das histórias e fala assim, opa, se a gente tiver mais isso, tem coisa que parece que é muito latente, né? Se eu tiver mais creche, a mulher coloca essa criança, e essa creche tem que ser em tempo integral, porque se não for em tempo integral, também não atende essa mulher. Então a gente começa a ouvir e a gente, qualificando essa metodologia, esse dado, a gente vai levando e construindo essa política pública que atende de verdade essa mulher. Eu falo um pouco assim que eu sou fruto de política pública transformadora, né? Quando a gente, no Brasil, quando se existiu política pública do microempreendedor individual, por exemplo, foi para tirar muitas pessoas da informalidade. Então, quando a gente percebe que a política é efetiva, né, a partir da escuta ativa, ela se torna, de fato, um instrumento. O Atlas, ele tem essa grande importância de construir um marco de política pública com escuta ativa. E a escuta ativa, o nome já diz, é uma escuta qualificada, com metodologia, com busca por orçamento, com busca por acompanhamento
acompanhamento, por monitoramento de resultados. Então, quando você vai fazendo essas escutas, você vai conhecendo as dores e a gente vai produzindo. Então, eu acho assim, da importância, eu acho que eu falei na outra, vou reforçar, o Atlas, ele é um marco de mudança na forma de fazer política pública. Escuta ativa parecia que era muito a fala dos movimentos sociais. Vamos fazer roda de conversa, vamos fazer uma escuta aqui ativa. Mas os movimentos sociais, ele fazia essa escuta, tinha sua importância de documentar isso, mas às vezes não tinha a condição do executar. Então hoje, quando a gente consegue fazer a escuta ativa dentro do local que é executivo, a gente começa então a reverberar isso, que o município precisa fazer isso, o Estado precisa fazer e o Brasil, quiçá, deveria fazer. E o Brasil ouvisse mais as dores das pessoas e tivesse mais, até mesmo o Congresso Nacional, quando coloca recurso, por exemplo, eu não colocaria uma emenda em determinado evento que não contempla certas coisas. Então, às vezes o dinheiro, que não é infinito, dinheiro público, ele é finito, ele precisa ser bem aplicado. E para ser bem aplicado, ele tem que ter efetividade, resultado prático e mudança na vida das pessoas. Então, eu acho que o Atlas, ele vem como esse grande professor aí para... Professora! Corrigindo. O Atlas vem como essa grande professora para dizer assim, ó, o como fazer tá aqui também, tá? Começa a se envolver mais com a população, começa a se envolver mais com as pessoas, com a vida cotidiana das pessoas, que você vai conseguir produzir política pública com efetividade. Perfeito. E falando em escutativa, eu queria ouvir da Natizinha, né? Quais as potencialidades e os desafios de ser mulher? Porque a gente está aqui conversando de políticas públicas, né? Dando alguns exemplos. Mas, assim, para você, quais são os desafios, né? Que a mulher enfrenta e as potencialidades que a gente tem também? E assim, os desafios começam com nós mesmos. A gente estava até conversando antes de começar o podcast. Da onde surgiu, por exemplo, a rivalidade feminina? Sendo que quando a gente se soma, a gente consegue conquistar mais espaços. Mas da onde surgiu essa rivalidade? Por que a gente tem uma briga tão intensa quanto com a outra, uma inveja tão grande, uma disputa que ela é invisível, sabe? No meu ensino médio, quantas vezes uma amiga minha estava brigando com uma outra amiga por uma bobeira, por uma fofoca, mas por que isso? Da onde surgiu isso? Em 2016, eu fui vítima de violência doméstica e se tivesse talvez um Atlas em 2016, eu saberia que aquilo que eu sofri era uma violência doméstica, mas eu não sabia. E o meu agressor, por muito tempo, ele falou que eu era culpada. Até eu entender que naquele contexto eu era vítima, demorou 1 ano e meio. Se tivesse uma política pública assertiva naquela época, ou um conhecimento mais eficaz, eu teria denunciado ele no primeiro toque, na primeira agressão, no primeiro surto abusivo que ele teve, porque ele me agrediu uma vez. Só que antes dele me agredir, ele já tinha comportamentos abusivos, de não me deixar com amigos, de me privar de certas coisas, de certos tipos de roupa, de coisas que eu fazia, de atitudes que eu tinha, de introspecção. Então, se eu tivesse mais conhecimento, eu teria mais oportunidades, mais conhecimento e mais oportunidades para poder me sair de certas situações que me privou por muito tempo. Então, o maior desafio de ser mulher é que a gente nós sabemos que somos mulheres, mas nós não nos reconhecemos como mulher. Nós não sabemos a nossa potencialidade. E a outra pergunta é a nossa potência, né? Porque quando a gente também age no coletivo, nós somos mulheres no coletivo, a gente consegue alcançar dar passos maiores. Mas para isso nós temos que nos unir. E eu acho que ainda falta assim, um pouco de união entre as mulheres. A rivalidade feminina, ela é muito real ainda. E a gente se conhecendo que cada mulher tem o seu contexto social, o seu contexto de personalidade, também é uma forma de cada uma se apoiar. E a nossa potencialidade, nós somos mulheres, a gente consegue se desdobrar em 30 coisas de uma vez só. Eu acho que essa fala eu ouvi em todas as rodas que eu fui. Tipo assim, de nós mulheres conseguimos fazer 1000 coisas, ao mesmo tempo. A gente consegue lembrar de 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Conseguimos muitas vezes que homem nenhum valoriza ter um trabalho, de ir para uma empresa, cuidar de criança e ainda fala que isso é o mínimo que a gente consegue fazer. Que isso aí é mais que a nossa obrigação. E ninguém vê que isso
é um trabalho, isso é um desgaste. É que a mulher muitas vezes não limpa a casa durante a semana e o final de semana, que era um de descanso, tá lá limpando casa, sendo que poderia sair para se divertir. Então a gente consegue ser muitas em uma só. Nós temos o poder de transformar. Mulheres Unidas conseguiram o direito ao voto. Mulheres Unidas conseguiram a política pública do feminicídio, de violência doméstica, Maria da Penha. E olha o quanto a União Feminina transformou. Mulheres Unidas construíram o Atlas, entendeu? Então, nós temos o poder de união, o poder de transformação. Só que falta isso. Nós nos reconhecemos como mulheres e como potencializadoras de transformação. A Nath traz uma reflexão importante, porque, por exemplo, eu mesma reproduzia muito a ideia assim: nossa, mas eu conheço mulher machista, mas a fulana é machista. E aí, a gente dentro do conhecimento, olha só como o conhecimento, ele transforma. Né? Ele transforma, ele liberta, né? Aí, conversando com um determinado grupo de mulheres, numa escuta ativa, numa roda de conversa, de formação, inclusive, a pessoa chegou para mim e falou assim: Jaque, as mulheres não são machistas, porque machista é a estrutura de poder masculina, é dos homens. As mulheres reproduzem o machismo. E essa reprodução que ela coloca dessa própria rivalidade das mulheres vem como estratégia dessa estrutura machista que nós temos e que nós reproduzimos no julgamento uma da outra, entendeu? E eu tive a oportunidade de ver isso dentro da minha casa, assim, de família. E é muito legal quando você começa a aprender e conhecer, e o Atlas vai ser esse instrumento de aprendizagem, de conhecimento acessível, que eu acho que a acessibilidade da informação, né? Difundir a informação num momento importante, e informação qualificada, porque nós estamos na era da IA, da inteligência artificial, e se a gente não tiver cuidado com aquilo que a gente coloca na boca dessa inteligência artificial, vamos dizer assim, ela também pode reproduzir os machismos estruturais que nós temos. O machismo estrutural, ela pode reproduzir de uma forma a gente continuar fazendo isso, ou seja, reproduzindo machismos. E aí, assim, na criação de um filho, por exemplo, a gente está conversando muito sobre como nós criamos os meninos, porque a gente reproduz o machismo estrutural na criação dos nossos meninos. Quando a gente diz que o menino para de chorar porque está chorando, você não é homem, não? Quantas mulheres de nós, entendeu? Já falamos isso. Então, assim, quantas das nossas avós e mães já falou: ih, menino, você é homem, tem que cair mesmo, se machucar, e fica quieto, não tem que sorrir, porque você é homem, você é forte. Então, isso é reprodução. E o Atlas, ele traz essa ideia de quê? De ampliação do conhecimento, ou seja, a partir da escutativa, qualificada, com metodologia, colocando os números, mas também colocando a qualificação, conhecendo essas mulheridades, que é um termo que a gente usa muito, a gente gosta de falar de mulheridades, a gente consegue levar esse conhecimento, porque eu já fiz palestra para professoras, para pessoas que dão aula. Eu estive na vice-governadoria e quantas coisas eu aprendi depois de passar por esse espaço. Então, nós mulheres na sociedade brasileira e aqui no Espírito Santo principalmente, eu posso falar do nosso lugar de fala aqui, geográfico do Espírito Santo, nós estamos em evolução intensa de conhecimento, e isso está melhorando, porque isso vai trazer números muito bons futuramente para esse enfrentamento à violência. A Nath falou algo aqui interessante: identificar relacionamento abusivo é uma forma de reduzir, por exemplo, o feminicídio e alcançar a meta do feminicídio zero. Porque o feminicídio é o ápice da violência, mas onde ela começa? E aí eu dando uma palestra falando para as meninas de 13, 14 anos, ela começa quando o namorado diz assim: poxa, você é minha namorada, vamos botar mesmo a senha do celular? E aí começa a regular ali o celular. Ah, essa roupa tá linda, mas não corta o cabelo não, seu cabelo é lindo, eu gosto tanto de você com o cabelo comprido. E aí ele começa então a invadir o direito dela de decidir, o direito dela de decidir como ela quer o cabelo dela cortado, se ela vai usar uma maquiagem tal ou uma roupa tal. E essas meninas têm ainda essa visão de que isso é o amor. É o ciúme é um ciúme bom. Ai, que coisa linda, ele me ama. É porque eu te amo. Exatamente. Então, quebrar esse ciclo aí, nesse momento,
é um papel importante, porque o Atlas das Mulheres do Espírito Santo vai trazer histórias que vai reverberar nas escolas com as nossas meninas, que elas vão se identificar. Quando ela lê, ela vai se identificar. Quando alguém reproduzir um texto de um desses 19 eixos, né, que a gente tem, 19 segmentos, algum vai se desdobrar, vai estar lá dentro da escola, vai virar projeto de pesquisa da aluna que está lá no ensino médio, ou da menina que talvez engravidou lá no ensino médio, para mostrar para ela que ela não tem que parar a vida dela ali por causa de uma gravidez na adolescência, ou como ela possa evitar. Então, assim, são tantas pautas, é uma riqueza de conhecimento que essas mulheres trazem. Eu também, assim, eu não participo de todas as rodas de conversa, até para não influenciar também, no sentido de envergonhar, talvez, as pessoas. Então, quando as pesquisadoras, vocês vão, elas se soltam, e isso é muito bom, essa metodologia que o Atlas tem. E choram. Nossa, gente. De poder falar das suas chelaram. dores, né? Então, assim, o Atlas é de fato esse documento inovador, com característica de que foi feito para construir política pública para as mulheres, pelas mulheres, entendeu? E para as mulheres. Então, a gente está sempre nesse, assim, né? Construir com elas, para elas, e junto com elas, e são com a voz elas, delas, e são elas. E isso é muito como mais esse assertivo, podcast. porque mulheres se conhecem, então isso vai ser muito mais assertivo no ambiente geral, para poder ter políticas públicas assertivas, que a gente gere conhecimento para outras mulheres que não sabem do que estão vivendo. Eu tenho vizinhos muito conhecidos meus que cresceram, por exemplo, um casal de irmãos, que a menina limpava a casa e o menino não limpava a casa, porque não era coisa de homem. Isso entendeu? ainda é muito comum. E a gente romantiza, na verdade, né? Porque, por exemplo, quando a gente coloca que as mulheres conseguem fazer 1001 coisas, na verdade você tá romantizando a exaustão. Sim. Que é, é a jornada dupla. Então, assim, a gente tem conversado muito sobre isso nas rodas, né? E as mulheres acabam percebendo, caramba, é exaustão, me sinto dessa forma, me sinto ansiosa. Então, acho importante que o Atlas também está trazendo essa própria reflexão nas rodas. Além de servir de políticas públicas, ele também está sendo um momento ali para as mulheres conversarem entre si, trazerem reflexões, enfim. E eu gosto do Atlas porque ele é o princípio, né? E volta àquela frase que eu falei. É tirar das estatísticas e ir para a vida das mulheres. Quando a gente fala em vidas, a gente começa a se reconhecer. Quando a gente começa a se reconhecer, a gente consegue identificar o ambiente que a gente está se colocando. Quando a gente identifica o ambiente que a gente está se colocando, se for um ambiente abusivo, a gente consegue sair. Se for um ambiente que a gente não se cabe, a gente consegue sair. Eu sou uma pessoa que hoje eu priorizo muito a minha liberdade. Então, se eu estou em um contexto, seja de amigos, seja de relacionamento, seja até familiar, que priva a minha liberdade, eu saio. Sem pensar duas vezes, porque a minha liberdade é, assim, indiscutível. Ninguém tira a minha liberdade mais. Mas por quê? Eu tive acesso ao conhecimento. Eu sou privilegiada por isso. Mas tem muitas mulheres que não têm esse privilégio. Então, o Atlas é o começo. Vocês estão identificando, né? E para depois levar esse conhecimento para tantas mulheres que não têm a mesma oportunidade que eu tenho. Maravilha, nosso tempo tá acabando. Na verdade, ele já estourou. E só para finalizar, a gente nas rodas sempre pergunta, né, para as mulheres, em uma palavra para colocar no post-it, o que é ser mulher. E aí eu queria que vocês me dessem uma palavra do que é ser mulher para vocês. Para mim, ser mulher é inspiração. A palavra é inspiração. Eu me inspiro em mulheres e eu quero ser inspiração para as meninas da próxima geração. Com certeza é. Eu acho que cada dia a gente acorda com uma palavra diferente, assim, né? Ontem a gente estava também num processo de capacitação lá na Secretaria Estadual das Mulheres, que uma das perguntas era isso: quando você está num dia bom, que palavra você se reconhece, né? Então hoje eu estou num dia muito bom, que eu estou aqui com vocês, né? Eu acho que coragem, né? Ser mulher é ter coragem, né? Eu sou mãe solo, então eu tenho que ter muita coragem para criar meus filhos, né? E a coragem de saber que eu estou criando com todas as possibilidades e impossibilidades que eu tenho enquanto mãe solo. É coragem para vir trabalhar, né? É coragem para enfrentar as opressões, os preconceitos, a coragem para
criar esse coordenando esse Atlas, a coragem que eu tive de apresentar isso para a secretária e a coragem que ela teve de dizer assim, vamos embora, tô contigo, estamos contigo, né? Porque é toda a secretaria, enfim, que tá junto. Então, hoje, a palavra que eu colocaria no post-it para me representar é coragem. Eu colocaria determinação. Apesar da multiplicidade de palavras que define uma mulher, determinação acho que ela é uma, assim, essencial. Que nós somos determinadas a fazer o impossível. Então, determinação é uma palavra, assim, fundamental para o contexto de ser mulher. Não existe uma mulher que não é determinada. Ninguém para a gente. Não. Não, quando a gente quer, a gente faz acontecer. Então, acho que determinação, para mim, é uma palavra que caracteriza muito uma mulher. Maravilha. Então, estamos ficando por aqui. É sua palavra. A minha? É. Gente, eu não consigo pensar em palavra boa. Eu sempre penso em fardo. Eu acho que mulher ser um fardo, assim, eu não gosto particularmente. Mas eu também consigo ver, né, e o Atlas tem me mostrado isso, que há muita beleza no ser mulher. Apesar das dores, né, tem muita coisa boa aí também. Mas ainda assim, eu sinto que é um fardo. Eu não gosto muito, não. Coisa interessante. Muito bom. Eu sou sincera, não ia baquear. Não. Eu acho que a perfeição e a construção parte justamente desse lugar. Eu acho que você faz uma reflexão importantíssima. Nós, mulheres, a sociedade determinou por muito tempo que nós deveríamos maquiar tudo, inclusive a cara. Ou seja, a gente tem que maquiar o rosto, a gente tem que maquiar as nossas histórias, a gente tem que maquiar as nossas dores e as nossas frustrações sempre. Então, assim, isso traz peso e traz falta de saúde mental. Na verdade, não traz saúde mental, né? Traz ausência. E eu acho que você, tão jovem, poder abordar dessa forma, acho super potente, entendeu? Porque é o seu momento, como a Jaque falou, cada momento que tem uma palavra. Ela falou do hoje, é coragem. E a sua hoje é fardo. Eu acho que isso é super potente, ouvir de uma jovem, porque quantas jovens como você não está vivenciando a mesma coisa? Ou seja, ou talvez assim, tem essa mesma visão do ser mulher como fardo. Então, assim, eu tô impactada com a sua palavra, porque eu estou vivendo um momento de inspiração, você num momento de determinação, e assim, as nossas trajetórias e faixa etárias são bem diferentes, né? Tem uma distância, e eu acho isso muito bacana, porque daqui a 10 anos, dependendo do resultado de tudo que a gente produzir como política pública, alguém pode fazer a mesma pergunta e a resposta ser outra. Com certeza. Ou não. Então, assim, vai depender muito do que a gente conseguir construir. Nossa, perfeito. Esse final, então, deveria ser o único. Lindo. O grande finale. O grande finale, gostei, adorei. Ai, obrigada, gente. Parabéns, gostei mesmo. Mas é isso, né? Nos próximos episódios, vocês vão acompanhar esses 19 segmentos e subsegmentos. E nos vemos nos próximos episódios. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima.